Havia uma antiga mansão isolada no topo de uma colina, coberta de névoa perpétua, que a tornava ainda mais assustadora. Os moradores da cidade vizinha evitavam a área, acreditando que a casa era amaldiçoada. Os rumores sobre a mansão circulavam há gerações, mas ninguém sabia a história completa. Uma noite, um jovem chamado Ethan, movido pela curiosidade e sedento por emoções, decidiu investigar a mansão. Munido de uma lanterna, ele subiu a colina e entrou na casa, cujas portas rangiam como gritos sufocados. As paredes eram cobertas de papel de parede desbotado, e móveis empoeirados pareciam esperar por alguém para lhes dar vida. No sótão, Ethan encontrou um espelho antigo e ornamentado. Ele se aproximou e, ao olhar para o reflexo, teve um arrepio. Uma figura obscura apareceu atrás dele, mas quando ele se virou, não havia ninguém lá. Ele tentou desviar o olhar do espelho, mas algo hipnotizava, fazendo com que ele o observasse por horas. Naquela noite, Ethan teve um pesadelo vívido. Ele estava na mansão, mas tudo estava distorcido e aterrorizante. O espelho o chamava, e ele não conseguia resistir. Quando se aproximou, sua imagem no espelho começou a mudar. Seu rosto contorceu-se em angústia, e ele viu vislumbres de terríveis acontecimentos passados. Ethan acordou soando e perturbado. Ele estava determinado a desvendar o mistério da mansão e do espelho. Pesquisou a história da casa e descobriu que, há décadas, o ritual macabro havia sido realizado na mansão, envolvendo o espelho, que era usado para invocar entidades malignas. Decidido a quebrar a maldição, Ethan voltou à mansão na noite seguinte. Ele entrou no sótão, confrontou o espelho e recitou um encantamento que havia encontrado em seus estudos. O espelho começou a tremer e a refletir imagens aterrorizantes, mas Ethan não recuou. Ele estava determinado a acabar com a maldição. Finalmente, com um estalo ensurdecedor, o espelho se partiu em 1000 pedaços, e as imagens horripilantes desapareceram. A mansão ficou em silêncio, a névoa se dissipou e a casa não parecia mais assombrada. No entanto, o preço que Ethan pagou foi alto. Sua mente nunca mais seria a mesma. Os pesadelos do espelho o assombravam todas as noites, e ele sabia que havia libertado algo terrível. A maldição da mansão agora residia nele, e ele viveria o resto de sua vida atormentado por pesadelos e sombras do passado. A história de Ethan e da mansão isolada no topo da colina se tornou uma lenda na cidade, um lembrete sombrio de que a curiosidade nem sempre leva a respostas desejadas, e que alguns segredos devem permanecer enterrados no passado.